com... melhor desligar ou não? Não, só deixa assim, bom. Mas fica ruim, né? Pra imagem, né? Tem que deixar ligado mesmo. Tá bom? Pronto. O áudio aqui tá legal, sem microfone? Sem microfone legal, né? Vamos lá. Gente, então, boa noite. Fico muito feliz na presença de vocês. Como Magna falou, essa palestra, ela vem com um sentimento de gratidão pelo esse tempo que eu passei aqui na instituição. Foram momentos muito bons, que eu vou relatar um pouco no final da palestra, né? Senão eu vou chorar aqui. A gente vai envolver outros sentimentos e vou deixar para o final para que a gente possa contribuir, certo? Mas o meu desejo aqui é de poder levar uma reflexão muito sobre qual é o nosso lugar no mundo, né? E eu fico muito feliz que vocês possam vivenciar esse momento. Queria que outras pessoas também tivessem, não só os meus ex-alunos, mas os cursos de pedagogia, de serviço social, que é muito importante destacar esse momento. E eu vou lançar alguns questionamentos para essas esferas, né? Tanto para a área do professor, quanto a área de quem lida com as pessoas com vulnerabilidade social, afetiva. Então isso é muito importante, esses estudantes estarem nesse processo. Então vocês fiquem à vontade, né? Quiserem colocar as suas experiências, relatar alguma coisa, tá? A gente está aqui para poder vivenciar. Eu sempre falo nos encontros, nas reuniões, nas palestras, nos cursos, eu não venho trazer boa nova e nem venho ofertar aquilo que está muito distante do conhecimento de vocês. Apenas eu venho fazer com que vocês reflitam, se inquietem, façam esse roteiro cronológico, conceitual da vida de cada um, para que vocês possam se entender no processo. Beleza? Então vamos para frente. Durante esse tempo que eu passei aqui na Unopar, vivenciei vários momentos bons, construtivos, me ajudou muito no meu profissional, acadêmico, né? Me tirou muitas vezes de uma zona de conforto, e isso foi fazendo com que tivesse uma possibilidade gigantesca de devolver para os alunos aquilo que eles estavam retribuindo de forma de gratidão. A partir do momento que o aluno, ou o cliente, ou o paciente, ele tem uma devolutiva muito significativa para você, você se enche de esperança, ou que nós falamos na filosofia, que é essa potência de agir. O que é essa potência de agir? É quando eu me alegro em algo que eu faço. Cada um de vocês que veio para cá hoje, veio com sentimento, veio com a motivação de querer aprender algo, de querer discutir algo. Isso motivou, isso acalentou essa potência de agir. O que diz o Spinoza, é um dos 3 maiores pensadores da filosofia lá do século XVII. Então, só para a gente entender o que é que nos motiva a cada dia, o que é que nos move, o que é que nos traz a fazer novas coisas, a descobrir novos talentos, a se permitir a conhecer o novo. A partir do momento que a gente deixa se conhecer o novo, a partir do momento que a gente deixa se deduzir para o novo, nós conhecemos algo de diferente, que é aquilo que não está habituado na nossa zona de conforto. A partir do momento que eu me lanço nessa ideia de conhecer algo novo, é um ponto de partida fundamental para o conhecimento. E esse conhecimento, ele é gerenciado por várias vertentes, seja o conhecimento formal, seja o conhecimento informal, seja o conhecimento que é adquirido pela sabedoria popular, que é um conhecimento muito válido, não é? Que vocês devem ter esse conhecimento na família de vocês, em algum momento, em algum espaço. E esse é um ponto que nós precisamos destacar, que o conhecimento ele pode ser adquirido de várias formas. Mas essa potência de agir é aquele que nos inquieta. Talvez vocês, ao levantar da cama, logo no início da manhã, tenham uma certa preguiça, né? Tem um certo desconforto ao levantar. Mas a partir do momento que você tem essa motivação de poder levantar da cama e faz essa reflexão, por que que eu tenho que me levantar? Quais são os objetivos que fazem com que eu me levante da cama? Será que é apenas o trabalho? Será que é apenas atividades diárias? Ou colocar o filho para a escola? Quais são esses sentimentos que permeiam logo no início da manhã? Algumas pessoas não têm esse ponto de partida. Acham que é mais um dia chato, que a vida não vale a pena, que é mais um dia ruim e queria que aquilo tudo acabasse, né? Mas a gente começa a perceber que tudo que nós fazemos antes da nossa partida para um segundo plano, nós temos que perceber que tem que ser valido a pena esse processo. Então, todas as vezes que nós começamos a pensar por que que eu tenho que me levantar, é um ponto de partida que eu sei que eu vou contribuir para a vida de alguém. Engraçado que essa semana eu estava ministrando aula no ensino médio
E aí conversando sobre alguns assuntos, e aí eles sempre relatam, engraçado que eles sempre relatam de uma forma meio esportiva a questão da depressão. Então os alunos eles não conhecem a depressão, eles não sabem qual é a profundidade de tal palavra. Não, mas eu não tenho um sentido para acordar, eu estou com depressão. Eu fiz o questionamento, você sabe o que é isso? E eles começam a parar, olhar para você assim como e fazem aquela reação bovina. Começam a entender que essa reflexão é bem mais do que simplesmente jogar palavras ao vento. Então, na idade que eles estão passando, eles não têm a noção do que é uma depressão, do que é uma tristeza, do que é um sentimento ruim. E acha que a vida deles está totalmente errada pelo não que o pai deu, pela uma festa que ele não foi, pela uma roupa que ele não teve. E isso nós chamamos de limites. Os pais que não colocam limites, que não colocam responsabilidade nos seus filhos, eles vão voltar contra você em algum momento. Tivemos casos recentemente aqui na Paraíba, onde um filho que foi excluído, né, do uso do telefone, simplesmente ele pegou o revólver e saiu atirando e matou a família quase toda. E um garoto que ainda está vivenciando ali a primeira infância. E a gente começa a perceber de quem é a culpa. É do garoto? É da arma que estava lá livremente? Ou foi dos pais que não conseguiram dialogar, criar um acordo de convivência para colocar tais limites? E esse é um ponto de partida. E aí a gente começa a perceber o que é que eu preciso fazer, que é primeira reflexão que a gente vai fazer no nosso encontro hoje, é o que é que eu preciso fazer, o que eu preciso ter ou acontecer que para a minha vida seja feliz. Esse é um pensamento lá do início da filosofia, lá dos gregos. O que é que eu preciso ter, o que é que eu preciso fazer, o que é que precisa acontecer na minha vida para que eu seja feliz? Essa é uma reflexão que todo mundo hoje tenta responder, ou pelo menos parte dela tenta buscar. E buscar essa felicidade não é simplesmente você comprar algo. Não é? Engraçado que hoje todo mundo quer comprar a felicidade. Existem várias revistas, vários vídeos, né? 50 ideias para ser feliz, 50 dicas para ser feliz, 100 mil motivos para ser feliz. Mas o importante nisso tudo é a gente entender o seguinte: o que é que te faz ser feliz? Será que é possuir algo? Será que é o relacionamento? Será que é o sucesso profissional? Será que é o sucesso acadêmico? Quais são os motivos que te levam a ser feliz hoje? É a superação de alguma dificuldade? É te fortalecer em alguns percalços? É fazer com que você olhe para trás e perceba que tudo que você passou até agora é um motivo para você ser feliz? Recentemente eu estava conversando com uma aluna e ela estava dizendo assim: professor, qual é o conselho que você me dá depois de eu ter vivenciado um relacionamento ruim? E ela detalhou esse relacionamento ruim, né? Simplesmente uma pessoa ofertou para ela prazer e ela estava procurando amor e ela se enganou nesse processo todo e se sentiu o quê? Usada. Eu disse para ela: você foi usada. A pessoa lhe conquistou. Você estava oferecendo amor e ela estava oferecendo prazer. E a partir do momento que você foi usado, você deixou o sentimento nessa outra pessoa. E nessa outra pessoa ela não viu o sentimento em você. E qual é o conselho que você me dá? Eu disse: eu não lhe dou conselho, porque conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia porque dava um monte de dinheiro. E eu disse a ela: faça uma reflexão. O que é que você tem de melhor? O que é que você ofereceu para essa pessoa de melhor? E o que é que ele está devolvendo para você agora? E ela começa a chorar, pois começa a se perceber no processo. É um ponto que a gente não se percebe quando a gente está apaixonado, quando a gente está influenciado por algo. A gente não se percebe, a gente só quer vivenciar aquele momento. E eu falei para ela: o desejo tem um momento de terminar. O prazer ele tem um momento de terminar. Todo o prazer ele tem um momento de terminar. Vamos supor que vocês adorem chocolates. Na mente de vocês agora está passando aquele chocolate gostoso, saboroso que você comeu em algum momento. Mas ele teve um tempo. O primeiro chocolate que você come tem a mesma vontade no segundo? Não. A partir do momento que você consome o primeiro, aquele desejo ele vai diminuindo. A partir do momento que você come o 10º chocolate, é o mesmo desejo do primeiro? Não. A mesma coisa são os relacionamentos. Primeira pessoa com quem você se relaciona não é a mesma pessoa da 10ª. Não é. E eu disse para ela: você só vai se perceber quando você vivenciar uma coisa chamada maturidade.
que isso só o tempo e o erro vai fazer com que você tenha essa maturidade. E essa percepção de lugar, de espaço, de tempo que você está, você vai olhar para trás quando superar, resiliar esse processo todo, vai perceber, poxa, foi um erro. Mas esse erro, ele vai servir para que você tenha um aprendizado. E isso é que nós estamos fazendo o tempo todo. Cada um de nós, antes de andar, teve um processo, não é? Engatinhar, equilibrar o corpo, até eu conseguir distribuir o peso no meu corpo nas duas pernas, não é? Isso é um conceito básico, seja da pedagogia ou seja da educação física, não é? Então, comece a perceber o que é que te faz feliz hoje, não é? Quais são os anseios que devem acontecer para que você possa ser feliz hoje. Aonde você quer estar, com quem você quer estar, aonde você quer chegar, com quais pessoas você quer estar nesse momento. E isso me recorda uma das passagens da mitologia grega, né? Que é a Odisseia, escrita lá pelo Homero, que relata Ulisses, né? Ulisses, ele é um grande rei em Ítaca, onde ele é aclamado pelo povo, só que em determinado momento ele é chamado para essa guerra. E essa guerra é vivenciada por uma pessoa que toma a mulher do outro, né? Onde é ali o rei de Esparta, ele toma essa mulher do rei de Troia e fazendo com que tenha todo esse universo, né, de possibilidades. Aí existe romance nessa história, existe a questão da guerra, mas existe também esse outro lado que é o lado do Ulisses. E o Ulisses ele tem que ir para a guerra, né, porque o Menelau, que teve essa mulher seduzida, né, ele começa a fazer ações que constrangem todos os reis da Grécia, e ele tem que ir para essa guerra. Então ele passa 10 anos nessa guerra, só que durante esses 10 anos, 7 anos ele passa em uma ilha, é chamada Ilha de Calipso. Por que ele passou esses 7 anos lá? Após eles vencerem essa guerra, não é? Que vocês conhecem como, que existem vários filmes, né? Os 300, outros filmes que relatam esse contexto, né? Naquele determinado momento, os gregos eles estavam perdendo a guerra, né? E os troianos eles estavam vencendo demais a guerra. E aí Ulisses teve a ideia que todo mundo conhece, que é o cavalo de Troia, não é? Então, coloca aquele cavalo gigantesco, enche de soldados ali e entrega de presente ali aos troianos. E o que acontece? Os troianos já enchendo a cara de bebida, pensando que já estava tudo ganho, a guerra, toda a situação já estava controlada. Quando eles recebem esse presente, os gregos saem de dentro do cavalo e ganham a guerra. Só que Ulisses ele fez uma ação muito ruim, ou seja, durante esse tempo da guerra, ele feriu, né, na verdade, ele cegou um dos filhos de Poseidon, que é o Cíclope, né, nós chamamos de Cíclope Polifemo, ou seja, aquele Cíclope ele só tem um olho, e Ulisses fere esse único olho desse Cíclope. Então Poseidon fica em raiva com ele, né, fica irado com ele, e prende Ulisses nessa ilha de Calipso durante 7 anos ali. Não é? E aí Calipso é uma deusa maravilhosa grega, né? E aí a gente pode destacar como é que é essa mulher, né? Eu imagino que ela tem assim um sorriso de Isis Valverde, um corpo de Juliana Paz, não é? Cada um pode imaginar como é essa mulher, que é muito maravilhosa. E nessa ilha há ninfas, há princesas, onde vai fazer com que Ulisses ele se sinta em casa. Mas só que Ulisses ele não está no seu lugar. O seu lugar é Ítaca, junto da sua esposa Penélope, junto dos seus filhos, junto dos seus súditos, né? E todas as noites, né, Ulisses vai para a praia e começa a chorar, porque ele quer voltar para Ítaca, ele quer voltar para o seu lugar. E passados esses 7 anos, Zeus ordena para que Calipso libere Ulisses. Mas Calipso tenta de todas as formas fazer com que Ulisses fique lá. E ela lança uma última cartada. Ela fala assim: eu tenho que te liberar, mas se você ficar comigo, eu te oferto a vida eterna, ou seja, se tornar um Deus. Mas não era simplesmente se tornar um Deus e ir envelhecendo ao longo do processo. Era se tornar um Deus com a juventude. Ele ia ser eternamente jovem. E aí Ulisses ele dá a primeira resposta, que é a grande resposta para a filosofia. Que ele diz assim: é preferível viver em um lugar de humano, mas que seja no seu lugar, no seu mundo, do que viver em um lugar de Deus. E ele recusa a proposta e volta para casa.
Então percebe que a partir do momento dessa proposta, a gente pode refletir quantas ofertas de trabalho, quantas ofertas de relacionamento, quantas ofertas que você pudesse estar em outro lugar, que você recusou, que você se deixou seduzir e teve. E a partir do momento que você percebeu, aqui não é o meu lugar, esse não é o meu curso, esse não é o meu trabalho, esse não é o meu relacionamento, esse não é o meu lugar. Então nós passamos a perceber que o que é que precisa acontecer para que a vida ela seja feliz? É você estar no seu lugar. É você estar fazendo aquilo que você ama, com as pessoas corretas, com o lugar que você escolheu para poder viver. E isso é uma reflexão que muita gente ainda não se percebe. Uma das coisas que Aristóteles falava demais era: quando eu me percebo no processo, eu me reconheço. E quando eu me reconheço, eu sei tomar as atitudes corretas. E se reconhecer é muitas vezes você olhar para o espelho e imaginar que eu seja o Superman, na realidade eu sou o Pateta. Por quê? Porque as minhas ações, elas fazem com que eu me refira a isso. E existe uma nuance muito importante que é aquela do espelho. Você olha para o espelho, se reconhece como uma pessoa totalmente diferente do que você é. E isso faz com que a gente tenha esses anseios que a sociedade, parte dela, né, muito voltada para a questão da mídia, quer que você tenha o corpo perfeito, que você use a roupa ideal, ou a marca de perfume, a sandália, o cabelo tem que ser daquele jeito, né? Então são esses princípios que a mídia passa, se você não tiver uma autocriticidade para poder dizer não, né? Para poder se reconhecer enquanto negro, enquanto branco, enquanto preto, enquanto loiro, a gente precisa entender. E são esses pontos que hoje a sociedade está muito gritante, né? A gente não reconhece o limite, a gente não reconhece o valor da outra pessoa e a gente assassina muitas vezes o que a outra pessoa tem, né? Quantas reportagens a gente vê hoje na televisão, nas redes sociais, né? E a gente começa a perceber que isso parece ser uma normalidade de tudo, né? Estar no meu lugar é defender essas coisas. Que luta eu tenho que adentrar para que eu possa se sentir feliz? E aí eu me recordo de um filme onde tem um advogado, não me lembro agora o nome do filme, mas tem um advogado que ele está no estágio terminal do câncer. Mas ele continua trabalhando. E aí chegou no último caso, um colega perguntou para ele: mas por que você insiste ainda em vivenciar o direito, a advocacia? Ele fez: eu acho muito extraordinário quando a justiça encontra os meios legais para salvar uma vida. E isso é que me fascina. E a mesma coisa é quando nós temos um ponto de partida dentro de uma escolha, que essa escolha vai salvar outras vidas. Ou seja, a aula, a assistência, a vida, o compartilhamento de ideias, não é? Então, se a gente for parar para perceber quantas pessoas são ajudadas diariamente. E isso nos leva a quê? Que a humanidade ainda, parte dela pelo menos, faz com que a gente acredite no outro, né? Então, o que a gente começa a abarcar coisas ruins? Porque elas são massificadas o tempo inteiro. Você não vê aqui um homem que faz uma cortesia para uma mulher ser colocado no Instagram. Mas um homem que esquarteja, que aprisiona, que mata. E isso é uma forma de poder divulgar. Porque a negatividade, o espanto, né, o algo ruim, ele tem um alcance maior do que as coisas boas. E parece que quando a gente faz algo bom, se torna algo extraordinário, que é você abrir a porta para uma pessoa entrar, por exemplo. Não é? Então, se eu vejo que a Daguia vai entrar na sala, eu estou aqui na porta, eu abro a porta por inteiro e deixo ela entrar. E muitas vezes isso é relatado de uma forma diferente, como uma forma de interesse. Não é? Veja como os valores ao longo do tempo ele foi se modificando. E encontrar o meu lugar no mundo, ter a ideia do que precisa acontecer para que eu seja feliz, isso é um processo. A gente não pode comprar na esquina, não pode ver no Instagram, não pode ver na vida do outro, porque todo mundo hoje está vendendo felicidade. Está fazendo com que faça isso que você vai ser feliz, faça aquilo que você vai ser feliz. Na realidade, isso é uma mentira muito grande, porque a felicidade de Luene não pode ser a minha. O que me deixa feliz não pode ser a felicidade dela, não é?
E aí, quais são esses pontos que vocês devem procurar para ser feliz hoje? O que é que vocês estão fazendo para construir tal felicidade? Será que tudo que você está fazendo está valendo a pena hoje? Todo esse investimento de tempo, de dinheiro, de energia física, psicológica, está sendo nutrido realmente para o que vale a pena? Então, todas as vezes que nós começamos a pensar, por que eu estou fazendo tal atividade? Por que eu me entrego para tal atividade? Será que isso realmente está fazendo valer a pena tudo que eu faço? E aí eu me coloco no processo. Quando eu iniciei os ciclos de curso para ministrar cursos na área do esporte, foi uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o universo, não é, das pessoas que permaneciam ali naquele processo era totalmente diferente. Eram pessoas que estavam tragadas numa zona de conforto. E aí quando você apresenta o novo, há um choque. Por que há um choque? Porque as pessoas estão habituadas a fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque outras instâncias, vou colocar aqui a escola, vamos supor hoje que o Flavinho chega na escola, né, e tem uma ideia diferente. E aí a coordenação muitas vezes ela não entende porque acha que aquilo vai dar muito trabalho para ela, para a direção, para os outros colegas, mas só que esse tempo que você tem para planejar, para ofertar algo de novo para o aluno, é um tempo essencial para que aquele aluno ele tenha uma qualidade de entendimento no ensino. Mas eu quero fazer o que é mais simples, né? Que é reproduzir. Hoje existem muitas escolas, você vê que nós avançamos no conhecimento, avançamos na qualidade do ensino, mas ainda existem profissionais, sejam pedagogos ou profissionais de educação física, ou outras pessoas que estão nos meios das metodologias de ensino, ainda abarcando o método tecnicista, que é o método de reprodução. Alguém senta, alguém copia, alguém reproduz. Olha quando vocês chegaram, como é que estava a estrutura da sala, não é? Todos para frente, ninguém podia olhar para trás. Essa estrutura que a escola oferta para os alunos sentarem é uma estrutura militarista ainda. É uma estrutura tecnicista ainda. É uma estrutura que você não pode olhar para trás, você não pode olhar para o rosto do outro. Você tem que ficar calado e tem que sentar e copiar e reproduzir. E é engraçado que todas as vezes que eu começo a perceber e começo a modificar a estrutura de metodologia do ensino, que também não é assim, eu também não conhecia assim dessa forma, e quando os alunos começam a dizer assim, professor, mas como é que você conhece, como é que você tem tanto conhecimento, faz tanta coisa diferente, a gente nunca teve uma aula assim, não é, tão encantadora, e às vezes eu me espanto com o que eles dizem, porque eu não faço nada extraordinário, é simplesmente dar a oportunidade dele ser ouvido, dele colocar o que ele está sentindo no processo. Isso são valores, não é? É muito diferente quando você chega para uma primeira aula e você impõe um respeito, não é? Você quer que aquele aluno ou aquela pessoa tenha medo de você através do seu aspecto emocional ruim, mas quando você conquista. E aí recentemente eu tive uma super alegria, que foi nesse novo contexto de trabalho que eu estou vivenciando lá em Açu, que quando eu cheguei para o primeiro dia de aula, eu falei para os meninos, né? Para a turma toda, eu digo, olha quem são vocês agora. Observem a fisionomia de vocês. Vocês não queriam que eu estivesse aqui. Aí eles começaram a olhar uns com os outros, né? Com aquela cara. Vocês não queriam essa aula. Vocês não queriam que tivesse essa aula. Por quê? Porque no pensamento de vocês vai ser o que já foi lá atrás. Isso eu falava para o terceiro ano, que foi uma turma bem difícil de conquistar, né? Eles, vocês não queriam que essa aula acontecesse. A segunda vez que eu venho, eu tenho que fazer uma abordagem disciplinar, porque vocês estão totalmente dispersos ao tempo, não é? Um está no mundo de Bob, o outro está dormindo, e vocês não queriam que tivesse isso aqui. Mas daqui a 3 semanas, vocês irão me amar. Aí eles olharam assim, como pensavam, vai demais. Aí eu disse a eles, é macumba? Não. É mágica? Não. É metodologia de ensino. A forma como eu vou lidar com vocês daqui para frente. E aí eu deixei o tempo passar, eles foram vivenciando a nossa metodologia de ensino, a gente foi entendendo, porque você precisa entender quem é o adolescente, quais são os anseios que ele tem, não é? E eles foram vivenciando, foram gostando, as dinâmicas foram acontecendo, e para minha surpresa, quando eu faço
A primeira avaliação crítica, que é uma avaliação que eu faço a cada final de trimestre, e aí eu perguntei para eles, qual era a sua visão da aula antes? E qual é a sua visão agora? 100% disseram a mesma coisa. Ah, professor, quando o senhor entrou na sala, eu pensei que o senhor ia copiar, e a gente ia escrever, que seria aquela aula chata, que ia passar conteúdo e pronto. Mas a partir do momento que o senhor iniciou as aulas, foi totalmente diferente. E existiram muitos relatos que me deixaram muito emocionado nesse processo. Porque quando você entra numa sala, quando você vivencia, ou você é líder de uma equipe, por exemplo, e você vê a realidade daquela equipe inicialmente, e com o seu trabalho, com a sua forma de interagir, com a qualidade da informação que você coloca ali, há uma transformação, há uma mudança de comportamento. Mas são as mesmas pessoas, com as mesmas limitações, com as mesmas fisionomias, mas a ideia de que cada um tem sobre aquele processo começa a mudar. E vocês sabem, seduzir adolescente para um contexto escolar, seduzir uma criança para o contexto escolar é muito difícil. Porque são muitas. E como dizia uma professora búlgara, as crianças são como águas, elas ocupam todos os espaços. Em todo lugar elas estão, falando de muitas coisas mesmo. E aí vieram muitos relatos. E uma outra pergunta era o seguinte: qual foi o momento que você mais gostou da aula? E aí existe um relato da Jane, né, que ela falou assim: professor, durante a aula eu me senti valorizada porque nenhum professor fez o que o senhor fez. Nos deu a oportunidade de participar. Nos deu a oportunidade de vivenciar o processo, de construir. E um adolescente de 15 anos contemplando o que muito adulto não sabe na graduação. Então percebe que achar o lugar no mundo, percebe que para fazer as coisas para que você se sinta feliz, é você dedicar aquilo. Quais são as dedicações, quais são as possibilidades que vocês estão fazendo para que isso aconteça? Não é? E isso foi muito importante para mim, por quê? Porque materializou todo o processo que eu estava vivenciando. E não foi simples. Isso demanda energia, planejamento, paciência, muita paciência para você entender. E isso eles, a cada vez que eu entrava na sala, sempre tinha uma dificuldade. E a gente conversando, a gente se entendendo, colocando eles sempre para refletir. Foi como eu falei da menina anteriormente. Eu não posso te dar um conselho. Se eu te dar um conselho, é a mesma coisa se eu te falar uma fórmula, uma receita. E a gente não pode buscar uma receita para resolver os problemas. A gente precisa o quê? Refletir. Duvidar. Toda vez que eu duvido de algo, eu começo a ter o conhecimento, eu começo a ter aprendizado. A dúvida, ela só existe ao ponto de partida que eu tenho para poder aprender. Eu sou muito ruim em exatas, muito ruim mesmo. Mas teve uma disciplina na primeira graduação que era esse quadro todo com um pedaço daquele outro, com fórmulas, com alterações. Eu disse: meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Mas o ponto de partida que fez com que eu mudasse a chave era perguntar: por que eu não consigo? O que é que eu tenho que fazer para conseguir? E aí eu fui me percebendo e fui entendendo que se eu me dedicasse, se eu me esforçasse, se eu errasse bastante, uma hora ia acontecer. Vamos imaginar, se o Einstein parasse na primeira tentativa, ele não era quem é hoje. Quantos grandes pensadores se parassem na mesma tentativa? Não é? E aí me faz a reflexão da menina que não consegue jogar vôlei. Ela totalmente descoordenada, nunca participou do vôlei, mas queria fazer o vôlei. E nós começamos a fazer o fundamento, e ela começou a errar. Aí eu não presto para nada. Eu disse: por quê? Quem lhe disse? Você já percebeu como você era antes de chegar no treino? E como você está agora? Você não conseguia nem com a bola? Olha como você evoluiu. Mas parece que as pessoas querem algo rápido, mágico e instantâneo. E isso precisa de quê? Processo. Nós precisamos respeitar o processo. E esse processo, ele demanda de muitas coisas: tempo, paciência, resiliência, erro, muito erro, para que possa vivenciar o acerto. E aí ela participou dos treinos e ao final ela estava jogando, fazendo a manchete, fazendo o toque, conversando com os colegas. Então,
ela se percebeu que evoluiu no processo. Mesmo assim são as aulas, mesmo assim são os encontros. Cada um de vocês, antes de chegar nessa sala, já tinha conquistado algo, já tinha passado por algo, já tinha vivenciado algo ruim que superou, que se orgulha disso. E isso é um ponto importante. A gente só vai deixar de ter problemas quando a gente morrer. Os problemas só acabam quando a gente estiver lá embaixo, não é? Ou mais para baixo ou lá em cima. Alguns mais para baixo, outros mais para cima, outros no meio, não é? Esse é um ponto. Então, entender que a vida ela é cheia de problemas é porque isso é a vida, minha gente. Quem não tinha problema era Adão e Eva antes de modelar a maçã. Depois que morderam a maçã, tiveram todos os problemas, ficaram doentes, perderam a divindade, né? Começaram a sentir as dores do que é ser humano, tiveram filhos, não é? E isso foi um processo. Mas isso tudo foi um poder da escolha, não é? Deus falou, pode comer de tudo, só não pode comer daquela. E aí a sedução do demônio para que eles pudessem comer aquilo ali foi maior do que a reflexão que eles pudessem fazer. Não, por que eu vou comer aquilo se eu tenho todos os outros? Percebe que quando a gente toma uma escolha, muitas vezes a gente não reflete nessa escolha e age por impulso, por desejo, pela amizade, e se coloca num lugar que muitas vezes não era aquilo que você queria. Não é? E esse é um processo que a gente precisa perceber. Um outro ponto que nós temos que refletir é a excelência, não é? Por que eu preciso ser excelente naquilo que eu faço? Porque as pessoas precisam que você seja excelente. E ser excelente em tudo, ter essa excelência em tudo, é buscar o melhor na qualidade que você tem. Cada um de vocês que está aqui nessa sala tem um potencial gigantesco. Tem um talento que está escondido ainda e vocês não se perceberam, não é? E existe a oportunidade para que esse talento possa surgir. Seja numa dinâmica em sala de aula, seja numa aula prática, seja numa intervenção, seja numa palestra como essa, seja lendo um livro. Então, eu só estou aqui porque alguém me oportunizou esse processo. Porque alguém me deu a oportunidade de chegar lá na frente. E eu sou muito grato a isso. Mas, se manter excelente, ter essa crítica construtiva dos alunos, das outras pessoas, isso requer uma busca. E quem é que está disposto ou disposta a vivenciar essa excelência? Todo mundo quer chegar no paraíso, mas ninguém quer passar pelo deserto. Quais são as poucas pessoas que querem chegar no paraíso sem passar pelo deserto? Não é? Aí eu posso comentar, poxa Alvinho, como você nada bem, né? Como você é um cara criativo, conquista a criançada, tem uma metodologia, você nasceu para fazer isso. Alvinho vai dizer, não. Antes de fazer tudo isso, eu passei por um processo de aprendizado. Não é? Eu abdiquei de outras coisas, investi nisso, como eu estava escutando o relato de uma professora hoje pela manhã, que ela falava assim, eu vendo o celular há muito tempo, mas eu não consegui chegar lá. E aí outra pessoa que começou depois dela, hoje tem 2 lojas, tem milhões de seguidores, ganha muito bem, e ela hoje é professora e fica com a loja de telefone. Não é? Por quê? Porque o lugar dela não era vendendo telefone, era na sala de aula. Lógico que o sentido financeiro de um para outro é gigantesco, dependendo do investimento. Não é? E aí esse rapaz, ele deixou o trabalho dele e começou a investir somente na venda de iPhones. E hoje ele é um cara altamente rico. Não é? Será que se ela tivesse deixado essas outras coisas, não tivesse feito a graduação em pedagogia, não tivesse dedicado a vivenciar a docência no ensino infantil e tivesse somente focado na venda dos iPhones, será que ela poderia estar no patamar financeiro hoje? Aí eu não sei. Mas o que eu sei é ela que optou. E eu pergunto a você, será que ela está feliz nesse lugar que ela está agora? Ou ela estava feliz, poderia estar feliz no outro? Ou poderia estar triste no outro e queria estar nesse ambiente que ela está agora? É uma escolha. E essas escolhas que a gente vai vivenciando no processo, vai fazer com que a gente ache o caminho. E é ser feliz. E ter a excelência em tudo que a gente faz, é ver o outro feliz. E existiu um líder
que ele sempre falava que para que você buscasse a excelência na sua existência, era se doar ao outro. E quem era esse líder? Jesus. Esse tempo todo que Jesus passou aqui na Terra, em todos os seus encontros, em toda a sua pedagogia, em todas as suas falas, em suas demonstrações, ele deixou muito claro uma mensagem: eu preciso cuidar do outro, eu preciso me dedicar ao outro. Enquanto um aspecto nos leva a entender que para achar o lugar no mundo era entender que eu preciso estar com as pessoas que eu amo, que eu gosto, e que eu preciso ajudar com as pessoas que eu nem conheço. Se a gente for citar alguns exemplos que aconteceu aqui no Brasil, não é? De uma solidariedade humana gigantesca na Boate Kiss. Quantas pessoas ali morrendo e muita gente se atirando, querendo destruir a parede para tirar as pessoas, assim em Mariana, assim em Brumadinho, assim nos desastres ambientais. Quantas pessoas leigas se lançaram naquele processo simplesmente para ajudar a outra, não é? E esse é um dos ensinamentos que Jesus deixou para nós, não é? Ajudar o outro, ter a excelência em ajudar o outro, não é? Mas muitas pessoas, elas não querem chegar a esse alto grau de excelência. Por quê? Porque elas não querem passar pelo processo. Vamos imaginar se hoje o dono, né, do Facebook, das redes sociais hoje, eles tivessem parado no primeiro não, na primeira negativa, eles não seriam quem são hoje, não é? E é uma reflexão para nós. Será que esse processo de chegar à excelência é simplesmente alcançar um patamar que ninguém alcançou, de sucesso? E o que é sucesso para nós? Sucesso é ter muito dinheiro? Sucesso é ser reconhecido? Será que só isso é o sucesso? Ou o sucesso é você fazer o melhor que você tem naquele momento? Ou o sucesso é você passar por etapas da vida que muita gente dizia que você não ia conseguir e você deu o recado e chegou lá? Isso para mim é sucesso. Isso para mim é excelência, não é? Quantas coisas vocês fizeram até aqui, não é? Que puderam refletir, que hoje fazem com maestria, não é? Eu não sei nadar. Então, Alvio faz isso divinamente, porque ele passou pelo processo, não é? Para que eu pudesse chegar a pelo menos 10% do que Alvio faz, eu preciso aprender aquilo que eu não sei. Existia um concerto em São Paulo, não é? Que aí uma senhora terminou o concerto e ela foi falar com o regente, né? Um concerto com a orquestra Sinfônica de São Paulo. E aí todo mundo eufórico, muito lindo, muito lindo. Aí terminou, a senhora veio para falar com o regente e chegou e disse: mas como o senhor dinamiza bem, como o senhor faz aquelas coisas todas, toca colocou ele lá em cima, muita coisa. E ela disse assim: eu daria minha vida para fazer o que o senhor faz. E ele olhou para os olhos dela e fez: realmente, eu dei a minha. Eu abdiquei de muitas coisas para fazer essa função com excelência. E ser um professor, ser um assistente social, ser uma pessoa de excelência no mundo é buscar ser diferente. E ser diferente não é ter cabelo diferente, não é ter roupa diferente, não é ter sotaque diferente. É fazer aquilo que ninguém faz, é ser o que ninguém quer ser, é ler o que ninguém leu, é pesquisar o que ninguém pesquisou, é se dedicar o tempo que ninguém quer se dedicar. Porque isso toma tempo. É a mesma coisa da metodologia. Existem várias metodologias de ensino, existem várias formas didáticas de ensino, existem vários protocolos, existem várias formas de você chegar nas pessoas. De que maneira eu estou chegando? Esse é um ponto, não é? Então, se a gente começar a refletir nesse processo, qual é a excelência que você precisa ter de você mesmo, isso é um conflito que muitas vezes a gente começa a perceber. Será que as minhas ações que eu faço hoje, como filha, como mãe, como professora, como graduando ou graduanda, é de excelência? Ou eu estou me auto-sabotando nesse processo? Existem muitas pessoas que estão se sabotando. E aí é uma transcendência do ego, né? Que a filosofia fala para nós. Quando você não se percebe, mas quando você percebe, a nota que você tirou foi muito ruim, aí você diz: poxa, a nota que eu tirei. Aquele que percebeu que tirou a nota ruim,
e aquele que ficou com a nota ruim. Mesmo jeito são os alunos, né? Eles olham para a nota e falam, você viu a nota que eu tirei? E parece ser duas pessoas, mas é você e sua consciência. Aquele que tirou a nota ruim e a consciência que percebeu que aquela nota era horrível. E isso é um processo da gente se perceber. A excelência que nós temos que buscar o tempo inteiro é ser diferente. E ser diferente é dedicar um tempo. Eu acredito muito que quando nós temos essa possibilidade de reconhecer, de devolver para as pessoas que a gente vai estar com elas nesse processo todo, porque elas esperam o melhor que eu tenho. Quando eu passei por aqui, eu deixei tudo que eu tinha de melhor. Não é? Lógico que esse ambiente agora que nós estamos me deixa um pouco triste, porque eu queria que tivessem todos aqueles que foram contemplados pelo aquilo que eu deixei. Mas eu também compreendo que a dinâmica de vida de cada um também impossibilitou estar aqui hoje. Mas isso não vai me deixar triste ou não vai diminuir aquilo que eu sinto por cada um e cada uma que estavam naquele processo. Até mesmo aqueles que ao longo do processo estavam se auto-sabotando, que eu percebi que estava. Não é? Mas isso é uma escolha. Cada um de nós escolhe qualquer coisa. Vocês escolheram essa roupa para vir para cá, escolheram o perfume, escolheram o penteado, escolheram estar aqui, não é? Escolheram conhecer um pouco mais sobre essa minha trajetória, o que é que eu tinha para oferecer. E vocês agora estão aqui me ouvindo atentamente e pensando, poxa, como eu queria que aquela pessoa estivesse aqui para escutar isso. Como eu gostaria que aquela pessoa que é especial para mim, seja o marido, o filho, o namorado, um colega de sala, que estivesse aqui para ouvir isso. Não é? Mas isso é um poder da escolha. Quando a gente sair dessa sala, nunca mais isso aqui vai se repetir. Por mais que eu faça inúmeras palestras, somente com vocês que estão aqui, não será do mesmo jeito. Não será da mesma forma. É como o Heracleto sempre fala, né? Nós não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. O percurso é diferente, o momento é diferente, o termômetro é diferente. Mas para que eu possa ter essa excelência, eu preciso abdicar de muitas coisas. E eu lembro que quando eu iniciei na escola, no projeto Rádio Escola, era simplesmente para colocar as músicas, fazer aquela resenha toda, e eu gaguejava muito porque tremia demais, não é? E aí eu comecei a perceber, teve um determinado momento que quando passou isso tudo, e a gente teve uns encontros pedagógicos com a coordenadora, né, que foram duas coordenadoras pela parte da manhã e pela parte da tarde, que começaram a nos instruir. Uma forma da gente falar, uma forma de se comportar, as palavras, entender o momento. E aí eu ainda adolescente naquele processo, quando eu me deparei, eu estava falando para mais de 500 alunos. Um adolescente de 16 anos, puxando a atenção, tendo a atenção de mais de 500 alunos. Então percebe que eu busquei essa excelência de que as pessoas tivessem a atenção no que eu digo, no que eu faço. E isso é seduzir as pessoas. O poder da sedução é quando você começa a puxar da pessoa aquilo que tem mais interesse dela ouvir. Se eu estivesse falando de outras coisas que não interessavam a vocês, vocês têm um ponto importante de distração, que é o quê? O telefone. Percebem que nesse processo que vocês vão vivenciar, ministrando aula, fazendo um atendimento, fazendo uma orientação, quando a pessoa não achar interessante, ela vai procurar a primeira distração. Seja no telefone ou seja para um ponto visual. Que ela não vai querer estar ali com você. E muitas vezes ela está ali vegetando. Ela está simplesmente o corpo, mas o pensamento dela está longe. Foi como a menina que eu relatei. Ela disse, você não está aqui, meu irmão. Eu posso falar milhares de coisas, você pode ir para várias sessões de terapia. Quando você não se reconhecer no processo, você não vai se perceber. Você ainda está ligado ao prazer que ele promoveu para você. Que ele te aprisionou. E a mesma coisa do relacionamento abusivo. Muitas vezes o homem ou a mulher está naquele relacionamento, sofre, apanha, ridiculariza, faz de tudo, mas ainda quer vivenciar aquilo tudo. Porque se tornou um ciclo vicioso. Porque você não se percebe. E quem é que percebe esse processo todo? As pessoas que estão fora. Que não estão imbuídas desse sentimento e começam a dizer, Luênia, não vai dar certo, percebe que vai dar errado isso aqui, ó, vai por aqui. Não, isso é besteira, tá tudo certo, é assim mesmo. Por quê? Porque Luênia está abarcada por aquele sentimento.
E ela só vai se perceber quando ela chegar numa extremidade gigantesca, quando ela se machucar muito, se fustigar muito, quando ela tiver mais rasa do que um buraco negro, ela vai se perceber no processo. E aí já é um pouco tarde. É quando as histórias terminam, de assassinato, de aprisionamento, não é? E é quando as histórias terminam assim. Percebe que a vivência que nós temos nesse mundo, ela é muito complexa. Viver não é algo fácil, minha gente. Viver demanda escolhas, viver demanda renúncia, viver demanda muita coisa, não é? E aí viver não é simplesmente você deixar a vida ir te levando quando a música fala, mas você aproveitar cada momento que é ofertado para você com intensidade, com alegria, perto das pessoas que você ama. E existe uma falsa ideia na juventude que é aproveitar a vida, é você se dedicar a um bacanal. É viver na farra, viver bebendo, viver fazendo tudo. Para a ideia de aproveitar a vida é trocada por um bacanal como aquele tempo do prazer ele fosse infinito. E não é. Eu sempre relato isso com os alunos da graduação, quando eles começam a falar sobre cachaça, isso, aquilo. Aí eles vem cá, quando termina a festa, o que é que fica? Vixe, professor, fica ressaca, fica... Mas não é bom? Teria que durar para sempre. A mesma coisa da revista, que eu vou comprar lá de 50 mil lugares para se tornar feliz, 50 dicas para se tornar feliz, e no final você olha que você não teve nenhuma dica daquela para se tornar feliz. Por quê? Porque não serve, gente. Porque a felicidade é você encontrar essa excelência de você mesmo. Olhar para você e o quanto você construiu nesse processo todo. Quem eram vocês antes de chegar nessa sala? Como vocês construíram a ideia de pessoa que cada um tem? Como vocês conseguiram superar essas dificuldades? E como vocês devolvem isso para o mundo? Se eu não me alegro com o que o mundo tem para mim, que é o de melhor, eu vou me alegrar com o quê, minha gente? Se eu não me alegro com as pequenas conquistas que eu tenho, que dia após dia eu vou superando, eu vou me alegrar com o quê? Eu não posso me alegrar no momento ápice, se eu ganhar na Mega Sena. Não. Eu preciso me alegrar com as coisas que é uma felicidade que vai ser infinita. E ser infinita é superar, é dialogar, é construir, é conquistar, é mudar o comportamento seu e das pessoas que estão no seu ambiente para melhor. E isso só vai ter sentido quando eu buscar a excelência. E buscar a excelência é devolver para a humanidade aquilo que você tem de melhor. E o que é que cada um de vocês tem de melhor? O que é que cada um de vocês está devolvendo para aquele espaço de melhor? Como você vai sair dessa sala e vai chegar no espaço da sua casa, com seus familiares, com seus amigos, e vai ter uma devolutiva de melhor? Como é que vocês querem que as pessoas lembrem de você? É como uma pessoa medíocre? Ou como uma pessoa de excelência? E aí a escolha que eu faço, quando eu não consigo achar o meu lugar no mundo, eu vou ficando em qualquer lugar. Não é? E ficando em qualquer lugar, eu vou me encostando onde deixa. E aí a vida tende a ser menor, a vida tende a ser infeliz, porque eu estou no lugar errado, porque eu escolhi errado, vivenciei as coisas erradas, e a vida tende a ser medíocre. Vejam o quanto de esforço que eu fiz para estar aqui hoje. Saí de Açu 11h30, cheguei em Currais Novos 2 horas, desci de um carro, peguei outro e cheguei aqui às 3 horas da tarde. E hoje, agora eu estou às 8h13 conversando com vocês. Uma expectativa de poder reencontrar aqueles ex-alunos, e a partir do momento eu tenho uma realidade, que são a ausência deles. Mas eu tenho a excelência, que é devolver para vocês aquilo que eu tenho de melhor. Eu não posso ser menor pela quantidade de pessoas que está aqui. Isso é muita hipocrisia. Não é? E nesse meio de início de palestrante, não é? Nesse meio de início de poder encontrar pessoas, vivenciar um pouco dessa descoberta, eu não posso colocar na minha vaidade encontrar uma sala numerosa, abarrotada de pessoas. Isso faz parte do processo. E aí eu me lembro uma passagem do Flaubert, que ele falava sobre a história de Antão.
não é? Não sei se vocês conhecem essa história, mas Antão passou muitos anos sendo tentado pelo demônio. Todos os dias ele era tentado pelo demônio, todos os dias ele era tentado pelo demônio. Ele sempre recusava, sempre recusava. Quando chegou uma certa idade, Antão já velho, o demônio disse: desisto, você venceu. Nenhum ser humano conseguiu me vencer. Aí o demônio foi e se afastou dele. Nesse momento, Antão se ajoelha e diz: eu venci, agora eu me tornei santo. E aí o demônio sorri e volta. Por quê? A partir do momento que Antão fala isso, ele deixa a vaidade tomar conta do seu coração. E a gente não pode ter essa vaidade. Eu não posso me permitir de ter essa vaidade de chegar aqui e de encontrar uma sala lotada. Não. Eu preciso ter a humildade de dizer que eu vou encontrar pelo menos uma pessoa para devolver aquilo que eu tenho de melhor. Mas ter essa excelência é abdicar de outras coisas, não é? Um espaço aonde eu quero chegar, eu preciso percorrer esse espaço menor agora, que são essas dificuldades, que são esses percalços, não é? E se eu for parar para pensar nesse processo e imaginar aonde eu quero chegar, eu tenho que passar por isso aqui agora. E agradeço demais o espaço, vocês que estão aqui, não é? Por quê? Porque isso é muito importante para mim. Essa experiência que nós estamos vivenciando aqui, daqui a algum tempo, eu vou lembrar com bastante carinho. Lá em Santa Cruz, foi muito bom, encontrei pessoas que participaram daquela palestra, ajudou demais nesse processo de construção que eu tenho como palestrante. Foi muito bom encontrar as pessoas. E o que é que vocês vão levar ao final disso tudo, que vai me deixar mais feliz ainda? Não era encontrar a sala. Muitas vezes a gente encontra a sala cheia e as pessoas que ouvem, elas não compreendem, não refletem e não tentam mudar um comportamento sobre suas próprias vidas. Elas continuam vivenciando as mesmas coisas. Então, por que eu tenho fé se eu acredito em outra coisa? Não é? Por que eu tenho fé? Quando é que eu tenho fé? Se no final do ano eu coloco um branco ou coloco uma cueca vermelha achando que eu vou achar um amor. Eu vou achar um Exu, minha gente, pelo amor de Deus. Percebe que muitas vezes eu fico trocando a minha fé por outra coisa? Percebe que a minha escolha momentânea de me agarrar muitas vezes naquilo que eu vejo é maior do que daquilo que eu não vejo? E aí ter fé é isso. Eu não vejo, eu não sinto, eu não percebo, mas eu sei que existe. Eu sei que existe. E ter fé é você acreditar que tudo que você está fazendo vai voltar para você em determinado momento. Não é? Existe alguém que sempre está olhando por nós, mas eu preciso acreditar. Se eu não acreditar nesse processo, eu não vou achar a minha excelência no mundo. E achar a excelência que cada um tem é vivenciar esse deserto. Muitas vezes eu desisto no processo, muitas vezes eu não quero, eu acho difícil, e eu vivo igual aos outros, o que eu chamo de grande massa. Que tem as mesmas escolhas, fazem as mesmas coisas, erram do mesmo jeito, não querem sair da zona de conforto, porque para chegar aqui eu preciso estudar, refletir, discutir, desaprender para aprender novamente, até achar um grau de excelência naquilo que eu faço. Mas para achar essa excelência, eu preciso querer. E querer é dar o primeiro passo. Não é como a dieta que a gente diz que vai começar sempre na segunda-feira. Não é? Ou andar de bicicleta, ou querer fazer algo diferente, dizer assim, não, amanhã eu começo. Não, comece hoje. Comece agora. Por que você vai começar amanhã, se você pode iniciar aqui hoje? Não é? Conversando com um professor, ele estava com um grupo de alunos, e conversando, aí um dos alunos falou, não, depois do carnaval eu vou aprender a francês. Ele fez, você vai sair na escola, você... Não. Então, comece agora. Porque amanhã você pode ter outra coisa. E isso é um relato curricular que a gente vê demais as pessoas deixando para depois uma resposta. Quando a gente pode fazer agora, não é? Seguindo com esse pensamento, eu trago essa minha experiência aqui, não é? Comecei iniciando para vocês perguntando o que é que nós precisamos fazer para ter a felicidade, para que a vida tenha sentido, para que ela seja um ponto ideal na nossa vida, e qual é o lugar que eu tenho para poder ser feliz, aonde eu quero chegar, com quem eu quero chegar. Esse é o lugar que eu fui feliz.
não é? Eu lembro e recordo de quando eu fui procurado pela Magra, né, para poder vir fazer parte da equipe, e olha como é que foi engraçado, como as coisas elas sempre acontecem de forma natural. Eu enviei meu currículo a outra instituição e fiquei no pé da coordenadora. E aí, viu o currículo? E aí, vai dar certo? E ela não respondia. Mas quando você precisa, você fica insistindo, não é? E foram 2 semanas, aí eu parei e percebi, disse, quer saber de uma coisa? Não vou mais atrás. Fui, deixei, procurei. E aí eu estava ministrando um curso em Currais, foi quando a Magna me ligou. E aí por que a Magna me ligou? Porque como eu estava ministrando esse curso em Currais, eu disse, poxa, Santa Cruz é próximo de Currais, vou procurar alguma universidade para poder divulgar o curso. Aí eu conversei pelo Instagram, disse, olha, estou divulgando esse curso, se tiver algum aluno interessado. E aí sugeriu, disse, não, lança o currículo. Aí eu fui e deixei meu currículo. Aí a Magna ligou, disse, você deixou o currículo, a gente analisou o seu currículo, é muito bom. Você tem interesse de fazer parte da equipe? Eu digo, agora. Só se for agora. E aí quando eu desligo o telefone, o que é que acontece? 5 minutos depois, a outra liga. Não, porque eu vi seu currículo agora, é muito bom, maravilhoso, eu quero você. Eu digo, agora? Não posso. Eu te dei a oportunidade. Eu te dei a chance de poder se somar com aquilo que eu tenho de melhor. E você não teve. E aí, não, vamos mudar o dia, não sei o que e tal. E não teve situação para mudar de dia. E eu vim para Unopar. E como vocês sabem, vivenciamos todo aquele momento dramático da pandemia, não é? E vivenciando as aulas remotas, aquela coisa toda. E é engraçado que, acho que o Alvin não estava no grupo ainda, que quando eu lancei o primeiro áudio, que era um áudio convidando para as aulas, né? Que era sempre bem diferente. Imagine vocês, hoje, acho que vocês, quem é pedagogia? Serviço social? Pedagogia? Educação física. Imaginem vocês, estão lá no grupo do WhatsApp, e aí o professor manda um áudio convidando para a aula, com música, com uma linguagem não acadêmica, e vocês começam a perceber, esse professor é maluco, esse professor é meio doido, essa aula vai ser meio bagunçada. Foi esse sentimento que eles tiveram. E aí, como foi importante que quando eles abriram a câmera, que me viram lá, com o boné para trás, com o óculos espelhado e dançando na frente do computador, aí foi o ápice. E aí eles tiveram uma ideia de que esse professor é maluco. Mas será que esse professor é maluco e ele tem conhecimento? Porque se você só tiver o dinamismo, mas não tiver o conhecimento, você é simplesmente o palhaço. E aí quando eles começam a perceber que eu tenho algo de diferente, além do dinamismo que é o conhecimento, casa uma coisa com a outra. E eles se apaixonam. E eles querem vivenciar aquilo mais. Então percebe numa aula, num encontro online, que todo mundo odeia, que é um saco maior do mundo, que muita gente dorme, muita gente mente, muito professor está num canto e está no outro, muita gente faz muita coisa, que é um motivo para que você saia e deixe a aba ligada e vá para outro canto, mas todos ficaram, interagiram, participaram, colocaram suas dúvidas, suas dores, suas dificuldades e queriam ficar até meia-noite. Minha gente, eu tenho que dormir, não posso ficar até mais. Percebem que achar o lugar no mundo é você conhecer pessoas, é você colocar na vivência de cada um aquilo que você tem de melhor. E aí o meu lugar no mundo é aqui, minha gente, foi aqui. O tempo que eu passei aqui na Unopar foi muito importante, porque eu sabia que não seria um tempo extenso, durou mais do que eu acreditava, eu imaginava que ia ficar só até 6 meses, porque eu moro em Natal, isso dificultava demais a vinda para cá, mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu preciso aproveitar essa oportunidade, vai ser difícil para mim, ou seja, eu investi nessa ideia, e investir nessa ideia, você também se deixa se levar por outros pontos. E aí um ponto que eu posso colocar que foi ruim, foi o déficit financeiro que eu tenho hoje, que eu ainda estou pagando ainda. Ou seja, eu cheguei no final do ano com um déficit de quase 3 mil reais. Eu estava arrecadando X, mas estava gastando Y.
Mas todas as vezes que eu me encontrava aqui, isso para mim não fazia nenhuma diferença. Porque era o lugar mais feliz do mundo. Era o lugar onde eu encontrava felicidade, onde eu transformava a vida das pessoas, onde eu ouvia os relatos que me deixavam muito feliz. Não é? E isso fazia com que eu tivesse essa potência de agir. Em todos os encontros que eu vinha para as aulas, eu disse, eu tenho que deixar algo de diferente na vida dos alunos. Eu tenho que deixar algo de diferente para que ele também mude o seu pensamento. E eu sempre falava para eles, Alvinho já estava, como eu falei, eles aproveitem. Aproveitem porque o tempo é curto, eu não sei se vou estar aqui amanhã. Não! Aí Mari, mentira, você nunca vai sair, você está enganando. Aproveitem, aproveitem. Porque para mim, sempre o último encontro era uma despedida, porque eu não sabia o que é que ia acontecer. Né? E eu tentei de todas as formas ficar aqui, procurei outros vínculos, não deu certo. E aí sustentei essa minha permanência aqui até fevereiro, foi quando surgiu a oportunidade de estar em Açu. Eu disse, agora não tenho mais como ficar. E olha que eu não tive nem a oportunidade de me despedir presencialmente deles. Por isso que eu estou aqui hoje. Não é? Para poder dizer assim, o meu lugar no mundo é aqui, é dar uma aula. O meu lugar no mundo é fazer com que as pessoas possam refletir sobre sua vida, não é? Ter a importância sobre ela, deixar algo na vida de cada um, para que elas possam também se identificar no processo. Mas eu pergunto a vocês, quem é que estava disposto a vivenciar tudo isso? Quem é que estava disposto a ter um déficit de quase 3 mil reais para poder trabalhar? Quem é que estava disposto a ganhar menos para trabalhar, ou seja, pagar para trabalhar? Quem é que estava disposto para isso? Muitas pessoas, não vou querer não, vale a pena, não tem vantagem. Mas se eu não estivesse aqui na Unopar, eu não estaria em Açu. Se eu não tivesse passado pela Unopar, eu não estaria ministrando cursos em outros locais. E percebe que cada oportunidade que vocês deixam passar é um passo que você não dá para frente. É algo que você estaciona. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Cada oportunidade que venha a somar para que eu possa seguir, eu tenho que pegar. Porque eu não posso pensar no que eu vou ganhar agora. Mas eu tenho que pensar o que é que vai ser bom nessa escolha minha na frente. E aí eu tive que sair de Natal na segunda para ir para Sul. Cheguei em Açu, tinha uma entrevista na segunda. Não deu certo na segunda, aí foi na terça. Aí quebrou toda a agenda que eu tinha para vir para cá. Eu tenho uma demanda gigantesca de energia, de vir para cá, tanto cognitiva quanto física. Mas foi uma escolha que eu fiz. Talvez se eu não tivesse dado aquela entrevista, eu não tivesse tido o reconhecimento que eu tive ontem. Percebe? Que se eu analisar somente o que vai fazer ruim, o que vai ser ruim para mim, eu vou parar que a oportunidade ela vai passar. E eu sempre vou esperar uma oportunidade que para mim vai ser a melhor de todas. Não vai ter essa oportunidade, gente. Você precisa se lançar. E se lançar é refletir. Por que eu estou aqui? Aonde eu quero chegar com essa atividade? Aonde eu quero chegar com esse trabalho? Aonde eu quero chegar com esse estudo? Quem eu quero ser? Como eu quero evoluir? Em que lugar eu quero ir? E foi isso que eu comecei a refletir. E eu comecei a perceber que estar no lugar, estar com pessoas, é achar o meu lugar no mundo. E às vezes as pessoas acham que eu estou rico, né? É engraçado. E não, quando eu começo a conversar com os amigos, não, você está rico, não estou. A escolha que eu fiz não é para ganhar dinheiro. É para contribuir na vida das outras pessoas. E quem é que falava isso? Jesus Cristo. A partir do momento que eu me dou para a vida da outra pessoa, que eu tenho a excelência de poder devolver para a vida da outra pessoa, a minha vida ela tem um sentido. A minha vida vale a pena. Se eu não tenho esse sentimento dentro do meu coração, eu estou vivendo por quê? Para quem? Para quem? Esse é um sentimento. Façam a vida de vocês valerem a pena. Estejam no lugar onde vocês se sintam felizes, com pessoas, com escolhas. Mas também não fiquem presos quando as negativas vierem, quando os obstáculos vierem. Se a gente for parar no primeiro obstáculo que aparece, a gente não vai dar o melhor de nós. Nós não vamos dar o melhor que nós temos.
E nós não vamos conseguir a excelência. E conseguir a excelência é poder devolver para aquelas pessoas o que elas querem de nós. Quantas pessoas eu pude devolver o melhor que eu tive aqui dentro, o melhor que eu pude fazer aqui dentro, não é? Então, vocês também podem fazer isso na vida das outras pessoas, se buscarem ser excelentes no que vocês fazem. Vocês não podem querer ser o Alexandre o médio, vocês têm que ser o Alexandre o grande. Mas ser o Alexandre o grande, vocês precisam fazer o que as outras pessoas não fazem. E tudo isso é estratégia, escolhas, não é? Como eu vou me comportar nisso tudo? E aí, para chegar a uma reflexão final, eu deixo para vocês, o mais importante de tudo é a gente estar no lugar onde a gente se sente bem. Onde a gente sabe que aquilo ali é o momento mais feliz. E em algum ponto dessa minha fala aqui, enquanto você viajou, que você gostaria que tivesse outras pessoas aqui. Enquanto eu estava falando, você se reconheceu no processo. Você lembrou de algo que te fez feliz, que você superou, ou algo que te refletiu para poder seguir. E aí vem uma imagem na sua cabeça agora, que é uma imagem de felicidade com essa pessoa, ou com essas pessoas. E eu pergunto a você, você já encontrou o seu lugar no mundo? Você já se percebeu qual é o seu lugar no mundo? O que é que você precisa fazer para encontrar o seu lugar no mundo? Não é? E eu encontrei o meu. O meu lugar no mundo é aqui, ó. Ministrar aulas, dar aulas, fazer outras pessoas felizes, contribuir com as outras pessoas, fazer com que essas pessoas elas tenham um sentido para poder viver. Vejam que esses alunos que estão aqui, cada um deles tem uma dificuldade, tem um medo, tem uma incerteza, tem uma insegurança de poder apresentar um trabalho, de poder fazer um seminário, ter vergonha de lidar com pessoas, com gente, com o público. Mas todo esse medo, ele não pode ser maior do que a vontade de vencer. Se eu deixo que o medo, ele tome conta de tudo aquilo que eu tenho de melhor, eu vou ser sempre a pessoa medíocre. Medrosa, confusa, incerta, duvidosa, parada. E aí, se eu deixo de me lançar nas oportunidades, eu sempre vou ser a mesma pessoa. Quantas pessoas que estão nessa foto que mudaram o seu pensamento, que mudaram a sua forma de agir, de pensar, de se comportar, seja dentro da instituição, seja com a sua graduação, seja com a sua família, com o seu jeito de perceber as coisas. Quantos relatos eu ouvi, tanto na roda avaliativa quanto no privado. Não, professor, eu quero agradecer demais, porque eu sou outra pessoa, eu não falava muito, mas agora eu estou contribuindo, estou colocando a minha ideia, eu estou refletindo, eu estou sendo melhor no meu relacionamento, estou sendo melhor no meu... Olha como isso é importante. Talvez, se eu utilizasse a mesma metodologia, eu não teria isso. Mas fazer diferente, introduzir uma metodologia diferente, é compreender que isso demanda busca. Isso demanda pesquisa, estudo, decidir outras coisas, refletir sobre outras coisas, não fazer nada igual, também não ficar mudando tudo a todo momento, mas fazer com que o aluno ele se perceba no processo. É isso que eu tenho feito o tempo inteiro. São mais de 15 anos que eu estou na docência, seja no ensino superior, ou seja na educação básica, seja na área do esporte, e eu sempre tenho feito essa reflexão. Como é que você se percebe no processo? Se você participa do processo, você interage. E quando você interage, você valoriza. Se você não participa do processo, você não vai dar a mínima para isso. Quantos estudantes vêm para a graduação e empurram com a barriga? Por quê? Porque querem o diploma no final do curso para fazer uma atividade que ele desempenha. Mas quantos estão ali valorizando o investimento que eles estão colocando? Será que eles encontraram lugar no mundo? Acho que não. Não é? E encontrar lugar no mundo é devolver para todas as pessoas que sabem que você tem um potencial, que você chegou na excelência. Que vocês busquem a excelência todos os dias, façam diferente, não fiquem presos nas dificuldades, mas procurem a cada dia melhorar e ter uma versão muito, mas muito melhor do que você foi ontem. Porque quando você busca a excelência, você também busca ser uma pessoa melhor. Era isso, gente. Muito obrigado.
Agora eu abro para as perguntas, para que vocês possam, a gente poder fazer esse momento aqui mais informal. Perguntas? Tem perguntas ou eu posso abrir com uma reflexão? Eu posso abrir com uma reflexão que é melhor. Qual era o seu pensamento antes de vir para a palestra e qual é o pensamento que você sai? Quem quer começar? Não precisa bater em ninguém. Aqui. Teu nome? E aí, qual era o pensamento que você tinha e qual é o pensamento que você sai agora? Eu passo por algumas dificuldades diariamente, porque eu falo que eu tenho um filho especial, autismo, e assim, eu entrei agora na minha graduação, né? Estou buscando a graduação, com a formatura, e assim, como é que se diz? Eu não estou conseguindo me expressar. Assim, eu saio daqui com o pensamento de que eu tenho que ter um pouco mais de força de vontade naquilo que eu quero para chegar aonde eu quero chegar. Okay? E não parar, como você falou, parar na primeira dificuldade. Porque às vezes eu já, assim, eu iniciei agora, mas eu já tive algumas dificuldades que me fizeram refletir se realmente valia a pena. Mas eu vejo que é uma coisa que eu quero fazer. Que é o que eu sonho, eu sempre sonhei, que eu não vou desistir agora. E pode vir a dificuldade que for, eu vou passar, eu vou lutar, passar por cima do que precisar passar, para chegar aonde eu quero chegar. Muito bom. Quem é que você gostaria que estivesse aqui agora? Minha esposa. Para se abrir um pouquinho a mente dele. Muito bom. Salva de palmas aí para a colega. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Teu nome? Gislando. Fala aí. Qual era o pensamento e qual é o pensamento agora? Meu pensamento agora é de fazer a diferença mesmo, né? Porque às vezes a gente vai fazendo a coisa muito no automático e não valoriza os momentos que são muito importantes. Inclusive na minha área, as crianças, né? Faz muita diferença no projeto. E qual o pensamento que você tinha antes de vir para cá? Não, eu não sabia muito o que esperar da palestra em si, só que me surpreendeu muito. Quem é que você gostaria que estivesse aqui agora? Minha colega Rose. Muito bom. Obrigado por ter vindo, tá? Muito bom. Lu. Boa noite, minha gente. Meu nome é Lu ainda. Eu queria deixar marcado aqui também para vocês, né? Não é o primeiro curso que eu faço com esse senhor. Já fiz outros cursos com ele e o interessante é que todos os outros dois que eu fiz antes com você, eu sempre estava precisando ouvir aquilo que você falava, assim como hoje também. Eu estou passando por um momento bem complicado, pessoal meu, como eu já conversei com você também. E tudo que você falou para mim hoje, você viu? Demais. Eu estava sem conseguir resolver esse problema, mas tudo que você falou hoje, nessa aula, me abriu demais a mente. E eu vou chegar em casa e eu vou conseguir resolver toda essa pendência que eu estava e vou superar mais uma vez, vou conseguir passar mais uma vez. Você me colocou como exemplo na questão do relacionamento abusivo e eu já passei. Eu já passei há 5 anos atrás. Eu passei por um relacionamento abusivo. E que eu achava que eu não ia sair. Assim como as pessoas que estavam à minha volta achavam que eu também não ia sair. Porque, como você falou, elas enxergavam o que eu não conseguia enxergar. Porque eu estava presa àquela situação e achava que aquilo que eu vivia era normal. E que não era. E que eu tenho, sim, sequelas até hoje daquilo que eu vivi. E eu agradeço imensamente demais por você. Eu queria que você continuasse aqui no CEDAW pro resto da vida, para eu poder fazer 1001 outros cursos com você, porque sempre me agregou positivamente. Graças a Deus. E agradeço demais por você dar essas palestras, falar com verdade, falar com certeza e ir no coração das pessoas. Porque mesmo sem você saber, você toca em um lugar inexplicável. Inexplicável. Eu acho que
é Deus usando você realmente. Deus usa pessoas como um anjo e você é um anjo. De onde você passa, você toca na vida das pessoas. Eu agradeço demais e espero que mesmo que você não estando mais no stand-up, eu espero que você volte, que você abra outros cursos, dê outras palestras, que eu vou estar aqui como sempre estive, o que eu puder fazer para estar, eu vou estar, e que eu puder rasgar o verbo para elogiar você, como eu já falei para você, eu vou fazer, porque você sim é uma pessoa sensacional, sem tirar nenhuma das letrinhas, você é sensacional. Muito obrigada, de verdade mesmo. Obrigado. É tudo certo, então? Eu tá aqui certo, você sabe disso. Obrigado. Muito obrigado. Ai, gente, desculpa, é porque esse jogo estava preso. Estava preso, não saiu? Não. De verdade. Vontade. Aqui, teu nome? Meu nome é Marciana. Fiquei muito difícil Não. Assim, a primeira vez que eu estou me conhecendo, eu gostei muito. Passou muitas coisas na minha cabeça quando o senhor falava, e quero dizer que gostei muito da parte de sempre procurar, né, pela excelência, de ajudar o próximo, sempre fazer o melhor e não desistir da primeira dificuldade, né, porque a vitória terá mais sabor, né, quando você passa pelo processo de dificuldade, né, vai vencendo a cada dia. E eu fiquei muito impressionada, né, com as palavras dela, e espero, né, poder me encontrar em outro momento, né. Foi a primeira vez, mas vai ficar marcado para sempre. Muito bom, isso aí, muito obrigado. Eu tenho notado sempre isso, né? E o que me deixa feliz é encontrar esses relatos que as pessoas fazem ao término de cada curso, de cada palestra, de cada coisa. Não estou falando isso porque a Lu falou, né? Mas é um sentimento que acontece muito nos meus encontros, não é? E isso me deixa muito feliz, por quê? Porque é algo que é espontâneo, que não é combinado, mas que você encontra que aquilo que você está fazendo está tendo sentido, não é? Então, o que é mais fácil é você percorrer por uma rua seca ou você percorrer por uma rua encharcada, você dirigir uma moto, pilotar uma moto, dirigir um carro, por qual via, não é? É mais fácil você pegar uma avenida seca, algo simples, sem movimentação, e aí eu devolvo para o palestrante, é mais fácil pegar uma plateia lotada ou uma plateia em menor quantidade. Qual é a motivação? O que é que motiva? Que poderia ter terminado isso aqui em 10 minutos. Não é? E não poderia ter gerado o sentimento que gerei em vocês. Como vocês vão devolver isso para os outros, né? Para a turma, para a família? Como é que você vai colocar isso? Quando você sabe que tem um potencial, eu sempre penso assim, né? O potencial que eu tenho é fazer com que as pessoas se reflitam no processo e depois que eu saio, as pessoas sempre querem mais. Mas eu falo isso não é com um tom de arrogância, é porque quando as pessoas não lhe conhecem, muitas vezes ela não valoriza. Não estou falando para os meninos que não puderam vir, porque aí tem os seus trabalhos, tem outras coisas, mas as outras pessoas que podiam estar aqui agora. Não, eu vou lá, mas talvez se eu tivesse mudado o tema da palestra, tivesse colocado relacionamento, por exemplo, não é? Ou fatores da relação, outra coisa que é muito comum hoje, talvez tivesse mais gente, não é? E eu não precisei colocar o tema. Eu falei sobre filosofia, falei sobre relacionamento, falei sobre didática, falei sobre muita coisa aqui, não é? E toquei muito ponto, mas eu fico muito feliz com o que vocês colocaram. Alvinho. Rapaz, eu estava ver o que foi dito aqui hoje e falar um pouco de mim sobre o assunto seria um negócio não tão difícil de falar, né? Porque é praticamente tudo que a gente viu hoje aqui. Porque eu sempre fui uma pessoa que estudo para mim nunca passou pela minha cabeça chegar a um curso de nível superior. E
É tanto que, quando eu fiz a licenciatura, né? Eu fiz a licenciatura em Educação Física, primeiro semestre eu cheguei por ali devagarinho, como quem não quer nada, fui chegando. É tanto que até a tutora na época dizia, existe um antes do início, no início do curso tem um depois. Que com o tempo eu fui amadurecendo a ideia, eu fui tendo aquela certa maturação no curso e vi que realmente era aquilo que eu queria, o que eu queria tomar. E antes eu achava que eu dizia, não tenho não para ser professor, mas a gente vai tentando. E realmente foi algo que com o tempo, uma vivência de dar aula e uma vivência que eu tive realmente dentro da faculdade, foi um negócio que realmente com o tempo eu fui aprendendo. E com a própria vivência. Porque é aquela coisa, então, dentro da minha turma, da natação lá, eu sempre tentei ter uma amizade com a galera e não ser só o professor que chegava, dava aquela aula e ia-se embora e pronto, e acabou. Eu sempre tentei passar para os alunos não só só aquela barreira que tem, mas eu sempre tentei fazer o que eu achei que, pronto, você foi um exemplo. Diz que não era só aquela barreira aluno, professor, pronto, acabou, foi-se embora. Mas tinha aquela quebra que a gente não podia contar, pesasse e estava ali disposto a ajudar. Do mesmo jeito, eu tento ser lá com os meninos. Eu vejo que muita criança, quando chega na natação, tem aquele medo de água, tem um trauma, e justamente dentro dessa amizade que eu faço com eles, com essa brincadeira, com a diversidade que eu tento levar para eles, eu consigo quebrar aquele medo que eles têm da água e consigo botar a galerinha para nadar. Né? Consigo quebrar aquela barreira, porque antes de tudo eu tento fazer eles confiarem em mim. E é justamente isso, eu tento ser primeiro amigo deles, para depois ser o professor. Aí foi um negócio que eu tinha aprendido, não só durante o curso, mas até mesmo com você, que teve também justamente esse contato com a gente, que quebrou mais esse leque. E isso foi bem bacana. Muito bom, isso mesmo. Valeu. Aqui dava para nós finalizarmos. Tem grupo, né? Porque essa é a nossa chama. Alguém está com o seu fã dele, né? O tema da palestra me chamou bastante atenção. Eu acho que desde a Juliana já estava aqui estudando, né? Na material do ano passado, do computador. Então, eu sempre por aqui pelo polo. Aí eu vi no que estava perguntando, essa palestra, vai ser hoje à noite. Aí eu fui perguntando assim, ainda tem vaga para palestra? Eles têm. Pronto, eles essa sala, né? Acho que foi a primeira pessoa a chegar. E nós estávamos falando, eu até coloquei assim, escrevi no acho que você deve ter percebido que eu virei para o né? Eu falei assim, está passando um filho na minha cabeça. Eu tenho esse costume de fazer as pessoas chorar, não sei porquê. Travou aqui na hora de falar. É bem complicado, né? Mas vamos lá. Explicar. Eu vi que eu sou fã de algo, porque ele 7 anos eu percebi uma pessoa muito presente na minha vida, e nos últimos 4 anos que se fala, assim, eu venho de um processo de superar. Né? Você fala da questão de relacionamento e tudo, e eu tive um relacionamento de 18 anos, né? Esse relacionamento acabou, então eu tive que superar isso. Não porque eu estava acostumada com o prazer da outra pessoa, porque eu estava viciada em alguém, mas porque realmente eu amava aquela pessoa. Mas aí quando você fala assim, você diz, mas aí talvez da outra pessoa não fosse tudo aquilo. Né? Então chega o ponto que a outra pessoa ela não quer mais. Então, dentro de tudo isso eu tive que me superar, me reinventar,
ser resiliente, ser forte e dar sempre o melhor do que eu faço. Eu lembro que para sobreviver eu tenho que fazer faxina, passar roupa. Mas tudo isso nunca me vergonhou, não. Tudo que eu ia para fazer, eu sempre fiz com excelência. Já pus faxina na casa do tamanho de algum. E não me vergonha, porque ele é meu amigo. Né? E nesses últimos dias, eu falei a oportunidade. Eu consegui um estágio, né, na faculdade. E estou sendo auxiliar de sala, na escola. E eu tomo conta de um aluno especial. Mas aí a gente também se relaciona com as outras crianças, né? Porque eles começam a dia daqui, dia dali. E eu sou professora também da minha afilhada, me chamando de madrinha. Já tem as crianças me chamando de madrinha também, né? Porque vai acostumando. E hoje a mãe desse aluno falou comigo, né? No WhatsApp, assim, que ele já dizia que gostava muito de mim. Porque quando a gente vê a realidade da outra pessoa, como você falou, a gente tem que ser luz na vida da outra pessoa. Quando eu cheguei assim, nas últimas duas semanas na escola, eu percebi que ele era o aluno que ficava sentado na cadeira enquanto todas as outras crianças faziam as atividades do livro, caderno, né, por ele ser especial. E eu descobri que se eu pegasse as letras, não tem graça, porque tem coordenação suficiente, vai lá comigo. E eu já mandei no seu criado, eu mandei, né? Lá falando, eu disse assim, meu Deus, como é lindo ver o meu filho aprendendo. Então é isso que a gente sente, né? É gratidão. É gratidão você saber que você está dando o seu melhor para outra pessoa. Então, assim, o estágio remunerado a gente recebe R$468. Mas ontem eu rejeitei uma oferta, um emprego de R$1.600. Porque eu não achei justo comigo. E nem com as pessoas que eu me comprometi de estar lá na escola. Eu não mandei um currículo para cá e não fui escolhida fora. Será que 1.600 está cada dentro do escritório e me fazer feliz onde eu estou? Será que eu ia conseguir dar o melhor de mim dentro do escritório? Então, assim, eu vejo que todos os dias, quando eu chego na escola, eu dou bom dia para os alunos, eu recebo um atraso. A minha agenda está cheia de adesivos. Porque todos os dias, as meninas me dão adesivos para eu colar na minha agenda. É pouco? De jeito nenhum. Então, assim, é um desafio muito grande. E quando eu lutei a vida inteira para não entrar na área da educação, né, quando as pessoas perguntavam quando eu queria ser, quando eu queria ser professora. Mas aí responsabilidade, informática, até onde eu vou levar meu pai fazer pedagogia. E me encontrar, como na sua última foto, né? Encontrar o meu lugar comigo. Quando eu entrei no primeiro semestre aqui, tinha 4 matérias vencidas. Eu trabalhava de manhã e de tarde numa creche, entrava de 4 horas da tarde aqui e saía de 10 horas da noite. Acho que já teve algum desses por aqui. Eu passei mal, porque passava de 4 até 10 horas da noite sem comer. Então, será que isso não é dar o melhor de mim, não? Só por mim, mas pelo outro? Né?
falou. Esses dias a gente estou cansada da semana assim. Porque a gente foi tanto procissão junto, eu fui com a mãe dele, com ele, e a gente encontra as crianças, assim, né, nas procissões. E o neto grita, sabe, por ele. Não deixa só ele feliz. Tá? Quando a criança corre, abraça ele. Eu me sinto feliz e realizado por ele também. Porque eu acredito que nesse sentido ele também encontrou o lugar dele. Ele poderia ser só um palhaço, por excelência, porque ele é. Mas ele buscou muito além. Assim como você está procurando o seu lugar no mundo. Você hoje pode não estar, mas não está. Mas o que você deixou de ensinamento, o que a sua palestra hoje trouxe para cada um de nós, foi o melhor caminho para você dar. Você podia 2, 4, 6 pessoas, vou enrolar esse povo aqui, para 10 minutos, não dá. Motivos, né, para dizer assim, não dá a palestra inteira. Mas por excelência, você quis fazer aquilo que você sabe fazer melhor. Então, assim, como ela falou, é gratidão mesmo, né? O sentimento de hoje. Eu estou tão cansada, eu acho que ir para casa. Mas eu vou subir para a palestra. Ele merece, né? Esse acolhimento, essa volta. E dizer que Jesus abençoe você na sua nova caminhada, na sua nova empreitada, né? Que você, como diz Josué, inove, seja forte e corajoso. Porque Deus vai estar sofrendo. Assim como vai na nossa também. Então, Jesus é esse ser que a gente não vê. Mas que está aí pra gente. É isso, já foi. Muito bom! Vocês agora têm a missão, né, de poder chegar para os cursos de vocês e pedir um outro assunto para que eu possa voltar e contribuir na vida de outras pessoas. Esse é o desafio de vocês agora, não é? Quem não me conhecia passou a conhecer e poder voltar a ter essa felicidade nesse momento é o desafio que vocês têm agora, não é? Desfrutem dessa pessoa que tem muita gratidão em poder fazer isso. Muito orgulho, muito amor em poder fazer isso. Porque só faz isso quem tem amor. Quem não tem amor não faz. Quem tem amor não se desprende das coisas do que eu faço para poder desprender. E aí eu fico imaginando sempre assim, dentro da minha cabeça a vaidade ela chama para um lado, não é? Mas só que a racionalidade ela me leva para o outro canto. E quando eu vejo que a vaidade está querendo superar esse sentimento, eu paro e reflito e digo, não. Porque se eu deixar a vaidade me conduzir, eu sei para onde é que eu vou, para um caminho que não é bacana. E aí eu vou me perder. Eu vou me perder naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. E quando eu me perco naquilo que eu falo, quem é que vai acreditar em mim? Eu tenho que ter ética, tenho que ter princípios nos valores que eu acredito. E eu acredito que se eu vier outra vez, pelaquilo que eu falei, pelaquilo que eu prego, possivelmente vão vir outras pessoas. Porque vocês vão devolver isso, não é? Mas, por hoje eu fico muito feliz. Volto para casa não, mas para a pousada e daqui a pouco para casa, com sentimento de gratidão, não? E poder ter contribuído na vida de vocês.